Deus não chamou Davi somente para acalmar o coração de Saul, mas Deus chamou Davi para ser rei, para ser muito grande, né? Mas Davi era muito pequeno. E como eu falei aqui, lá em Damim estava todo o exército, todas as fileiras de Saul, dos filisteus contra o exército de Israel. E Davi não foi à guerra porque Davi era muito pequeno, Davi era muito novo. E 3 irmãos de Davi foram à guerra: Eliabe, Abinadab e Samar. 3 homens foram à guerra da família de Davi, 3 jovens mais velhos. Mas Davi não foi porque Davi era muito novo. Mas Davi ficava indo ter com Saul e voltava para o seu pai. Até que um dia Jessé, o seu pai, já muito velho, disse para Davi, as guerras de antigamente levavam muitos dias. E já havia passado 40 dias. E o que foi que aconteceu? É que um gigante no meio daquele exército dos filisteus, um gigante chamado Golias, um homem da família de Gate, um homem que tinha mais de 3 metros de altura, segundo a história. Aquele homem tinha 6 côvados e 1 palmo, era muito alto. O homem era grande. E Davi era pequeno, Davi era franzino, Davi era um ruivo franzino, e que não aparentava aquela força dos guerreiros. E do outro lado estava um campeão que se levantava todos os dias. Durante os 40 dias, aquele gigante se levantou no meio do exército filisteu. E aquele campeão se levantava, e ele tinha um escudo de bronze. Ele tinha proteções de bronze nos seus pés. Aquele gigante tinha uma couraça sobre ele. Além de tudo isso, do capacete, da sua lança que era grande, uma espada aqui afiada na bainha. Aquele gigante, ele vinha, se levantava e ele andava soltando gracinhas contra o exército de Israel, afrontando o exército de Deus. E diante daquele gigante vinha ainda alguém segurando um escudo que cobria todo aquele gigante. Era um homem só para levar o escudo, e de fora ficava só a cabeça daquele gigante. E aquele homem vinha com o escudo, e aquele gigante vinha e dizia: será que não tem nenhum homem em Israel para vir contra mim, para me desafiar? Será que não tem nenhum homem do vosso exército? Aquele que vencer servirá como escravo. E aquele gigante se levantava e afrontava. E sabe o que é que eu vejo? É que todos nós aqui nesta noite, todos nós temos gigantes em nossas vidas. Todos nós aqui temos gigantes nos desafiando todos os dias. Temos gigantes gritando todos os dias do outro lado do vale: será que você não tem coragem? Será que ninguém na tua família tem coragem? Será que ninguém pode se colocar de pé? Todos os dias nós temos gigantes se levantando contra nós. Gigantes espirituais, gigantes no nosso trabalho, gigantes no nosso cotidiano. Todos os dias há muitos gigantes se levantando contra nós. Há muitos gigantes se levantando contra nós. E aquele gigante afrontava todo Israel, todo o exército de Israel, e ninguém teve coragem de dizer assim: eu vou, né? E aí eu pergunto, irmãos, ali tinham soldados de guerra, mas aquele homem, desde a sua juventude, ele foi treinado para ser guerreiro. Ele foi treinado para ser campeão. De um lado estava um campeão de guerra, de muitas batalhas, e do outro lado estava um exército que se encontrou apavorado. Mas só que Jessé tinha mandado o seu filho levar pães para os seus filhos, e tinha mandado levar queijo para aquele que estava sobre 1000. E quando Davi correu levando aqueles pães, Davi parece aquele menino que fica mandando um recadinho para o pai, né? Aquele menino que está fazendo os serviços domésticos da casa. Davi parece aquele menino simples, aquele menino que não tem muito potencial na vida para ser alguma coisa. Davi parece ser apenas um jovem que nasceu para fazer os serviços domésticos, tomar conta das ovelhas e levar pães para os seus irmãos. Mas ele é muito novo, e quando ele chegou no arraial que ele estava levando aqueles pães, ele ouviu aquele gigante desafiando, e ele disse: quem é este gigante? Quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Deus? Quem é este circunciso?
E ele estava desafiando todo mundo. E aí começaram a dizer no meio do arraial: ei, você ficou sabendo que o rei disse que quem vencer este gigante, quem derrubar este gigante, vai viver isento de impostos. E vai se casar com a filha do rei. E vai ter muitas riquezas. Ele vai dar riqueza de tudo para ele. Veja que coisa interessante. A proposta era boa, a oferta era boa. Os irmãos de Davi começaram a olhar para Davi e começaram a se incomodar com a presença de Davi. Por quê, irmãos? Às vezes nossos próprios irmãos podem também se incomodar com alguma bênção, com alguma virtude que nós temos. Às vezes acontece, pela incapacidade de nós não termos muitas vezes, e nós não termos aquela capacidade, aquela força, nós podemos muitas vezes nos incomodar por aquilo que o meu irmão possui, por aquilo que o outro possui. Uma coisa que não é saudável, mas muitas vezes acontecem em muitas e muitas igrejas por aí. E aqueles irmãos de Davi disseram: Davi, por que tu não ficaste com as poucas ovelhas do teu pai lá no deserto? Com as poucas ovelhas de papai lá no deserto? E Davi disse: não, eu quero lutar contra este gigante. Eu quero ir contra este gigante. Quem esse gigante pensa que é? E eu vejo aqui duas coisas que eu vou listar aqui para vocês agora. Duas coisas que eu vi em Davi naquele momento. Eu vejo que Davi teve fé e vontade de vencer o gigante. Davi teve fé e Davi teve obras. Porque fé sem obras, a fé é morta. Não adianta você dizer que eu tenho fé, pastor Robson, eu tenho fé que Deus vai fazer, eu tenho fé que Deus vai moldar. Não adianta a sua fé sem obras. Não adianta você crer e você não mover um passo à frente. Não adianta você dizer que Deus está com você se você não tem coragem de levantar um tijolo sequer. Não adianta dizer que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida se você não tem coragem de fazer nada, de mover um pouco só na sua vida. Fé sem obras, a fé é morta. Então tinha a fé de Davi e tinha a vontade de Davi. Juntos, a fé e a vontade. O gigante pode ser grande. O gigante dava quase 2 de Davi. Perdão, dava até mais do que 2 de Davi. O gigante superava Davi em tudo. Ele tinha uma armadura que pesava mais de 70 quilos. Ele não era somente um campeão, um gigante andando no meio do caminho, sabe? Desprotegido, despreparado, não. Ele era uma pessoa preparada, ou seja, o teu inimigo que está do outro lado do vale, ele não é despreparado. O inimigo que está lutando contra a tua família, ele não é despreparado. O inimigo que está tentando destruir a tua vida espiritualmente, ele não vem contra você despreparado. O gigante que se levantou contra a nossa vida, ele está bem preparado, ele está armado, ele está nas redes sociais, ele está na mídia, ele está na tecnologia, ele está na internet, ele está no domínio do mundo. O gigante que se levantou contra a nossa vida, o gigante que domina o século presente, ele não está despreparado, ele está muito bem preparado contra todos nós. O gigante que está do outro lado do vale nos desafiando, ele não está assim, sabe, de mãos abanando, ele não está a passeio, ele não está nos copiando, ele não está nos observando, não. Ele está do outro lado querendo nos matar, ele quer nos destruir, ele quer nos fazer escravos, ele quer fazer da nossa família escrava também. E ele está em todos os lugares. O gigante está na internet, o gigante está nas redes sociais, o gigante está no trabalho, o gigante está todos os dias ao nosso derredor, bramando como um leão para nos tragar. O gigante quer nos destruir, o gigante quer nos esmagar, o gigante zomba muitas vezes da nossa vida. Por quê? Porque encontra do outro lado um povo fraco, um povo sem força espiritual para lutar. E o gigante fica do outro lado nos desafiando. Por quê? Porque você não tem coragem de dobrar os seus joelhos mais. O gigante fica do outro lado nos desafiando. Por quê? Porque você não tem mais coragem de acreditar nas coisas de Deus para a sua vida. O gigante fica nos desafiando do outro lado, porque você não tem coragem de dizer: quem é este incircunciso para destruir a minha família? Quem é este incircunciso para destruir a minha vida espiritual com Deus? O gigante fica do outro lado nos incomodando, porque nós não sabemos nos levantar. Enquanto nós nos mantermos sentados, enquanto nós nos mantermos descansados nas trincheiras da nossa vida, os gigantes permanecerão de pé.
Guarde isso no seu coração nesta noite. Enquanto você permanecer nas trincheiras da sua vida, relaxando, descansando, os gigantes da tua vida vão permanecer de pé, te afrontando todos os dias. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Cadê a tua espiritualidade? Cadê a tua alegria que tu tinha com este Deus? Por quê? Porque você se acostumou, você ficou lá nas trincheiras, descansando, e Deus está dizendo: levanta a tua voz, abre a boca, adora o meu nome, exalta o meu nome, fala do meu nome, glorifica o meu nome, magnifica o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo: só basta eu e você querermos, porque a aparência engana. A aparência engana. Do outro lado está um gigante imenso, um homem alto, grande, forte, Golias, um campeão, o verdadeiro campeão, aquela figura de campeão. E do outro lado está uma pessoa que não tem figura de campeão, que não tem armadura, que não tem capacete, que não tem coraça, que não tem nada, que só tem somente uma funda em suas mãos, uma aljava de pastor, um cajado de pastor. Sabe? O que é que você está esperando para vencer o gigante da sua vida nesta noite? O que você está esperando para vencer o gigante da sua vida nesta noite? Hoje é noite de dar um pontapé inicial na sua vida, um passo à frente para vencer esse gigante da tua vida. Porque ele não é maior do que nós, ele não é maior do que nós de forma nenhuma, porque muito mais é o que está conosco do que os que estão com ele. A alegria do Senhor é a nossa força. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem pode se levantar contra nós? Qual a potestade, qual a entidade que tem autoridade para dizer até aqui, não mais adiante? Se Deus está dizendo: caminha, prossegue, avança, eu te chamei, eu te escolhi para ser campeão entre os campeões. Amém. Aleluia. Só depende de mim e de você nesta noite. Cantoia Sharia Macandalaia. Terahaya Surya Candalaia. Eu não sinto mais força. É isso que o gigante está vibrando do outro lado. Oh, que maravilha, continua assim. Eu não tenho mais força, eu não consigo mais ser o mesmo, eu não consigo mais cantar como antes, eu não consigo mais. E o gigante Golias está vibrando do outro lado. É isso que eu queria ouvir, é isso mesmo que eu quero ouvir. Será que tem alguém do outro lado para me desafiar? Deus está chamando valentes nesta noite. Deus está chamando valentes nesta noite. Levanta-te nesta noite. Deus quer usar você com muita pressa, com muita graça. Enquanto você diz: não, está tudo bem assim, está tudo mil maravilhas. E Deus dizendo: olha, o gigante está vibrando do outro lado. Por quê? Porque não apareceu ainda o valente. Mas só que Deus sempre tem um remanescente. Deus tinha Davi escondido lá no meio das ovelhas, das poucas ovelhas do seu pai. E Davi chegou no meio e ficou sabendo de tudo aquilo. Davi: não, eu vou a esta guerra. E Davi desafiou. Davi disse: quem é este incircunciso? 40 dias desafiando, ninguém se levantava. Davi: não, eu irei. E Davi era franzido, ruivo, não tinha aparência de campeão, não tinha aparência, sabe, de guerreiro. E quando Davi chegou para Saul, Saul disse: como você vai? Ele é guerreiro desde a sua juventude, meu filho. Você não tem condições, você não tem capacidade de ir a esta guerra, você não tem capacidade de ir, porque é sempre assim. É sempre assim. O inimigo sempre levanta alguém para dizer: você não tem capacidade, você não pode, esta cidade não é para você, este lugar não é para você, esta vida não é para você, olha, isso não é para você. E você tem que repreender: não, é para mim, porque Deus também me deu autoridade para lutar. Sempre vai ter alguém do outro lado dizendo: você não tem condições, você não pode, você nunca vai vencer. Quem está do outro lado é campeão. Mas você tem que dizer: não, mas eu estou aqui, eu quero. Amém. Davi olhou para Davi olhou para Saul e disse: eu vou a esta peleja, eu quero. Aleluia. Eu quero.
é fé e vontade, é fé e obras. Porque fé, para quando chegar o primeiro dizendo, tu não vai ter condições de nunca, repreenda, está repreendido em nome de Jesus. Satanás, esta palavra nunca, porque ponto final quem coloca é Deus na nossa história, sabe? Demônio nenhum tem autoridade para colocar ponto na nossa história. Essa palavrinha de dizer, nunca, nada. Quem diz é Deus, até aqui e não mais adiante. Deus coloca limite em todas as coisas. E Davi disse, eu quero ir para esta peleja, eu quero lutar contra este gigante. Aleluia. Será que você tem coragem hoje de dizer assim, Senhor, eu quero lutar contra este gigante? Amém. Senhor, eu quero enfrentar este gigante. Eu quero ser mais vivo na tua presença. Eu quero ser mais cheio da tua presença. Eu quero sentir mais a tua presença. E eu quero lutar, Senhor, contra este gigante. Será que você pode dizer nesta noite, Senhor, eu quero ir adiante, eu quero ir um pouco mais à frente? E Saul olhou para Davi e disse assim, olha, tu vá meu filho, vá. Depois disso, Davi insistiu, não, mas eu vou a esta peleja. Eu vou, ninguém me impede, eu irei a esta peleja. E Saul olhou para Davi e disse, vai a esta peleja, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Aí Saul ainda quis arrumar, traz aqui minhas coisas de guerra. E começou a colocar em Davi. O capacete de Saul foi colocar em Davi. A armadura de Saul tirou e foi colocar em Davi. Pegou a espada de Saul, colocou na mão de Davi. E preparou Davi todo, colocou a couraça de Saul e colocou em Davi. E disse, agora anda aí. E o pobre de Davi não podia nem sair do lugar, sabe? Porque não adianta, nós não iremos sair do nosso lugar com a couraça, com a armadura de ninguém, com a armadura dos outros. Deixa eu te falar aqui uma coisa interessante. Você pode dizer assim, pastor Robson é uma pessoa que tem uma capacidade incrível de vencer lutas espirituais, batalhas espirituais. Olha, pastor Robson, ora pela minha vida, ora pela minha família, ora pela minha casa. Mas você não vai vencer essas batalhas somente através das minhas orações, somente através dos meus joelhos, somente através da minha coragem. Não, essa batalha é pessoal, essa batalha é sua. Essa luta não é minha, essa luta é sua. É você, Deus e o seu gigante. Sabe? Não adianta você querer entrar numa guerra com o meu capacete. Não adianta você querer entrar numa guerra com a minha couraça. Não adianta você querer entrar numa guerra com o meu escudo, com a minha espada. Não, a espada, eu tenho a minha espada. Você deve ter a sua espada. Eu tenho o meu capacete. Você deve ter o seu capacete. Eu tenho a minha couraça. Você deve ter a sua couraça. Eu tenho o meu escudo. E você deve ter o seu escudo. Então não adianta você querer ir na batalha dos outros com as armaduras de pessoas diferentes. Por quê? Porque você não vai se mover um palmo à frente. Você não vai sair do lugar. E Davi ficou plantado lá sem poder se movimentar. Davi não tinha como sair daquele lugar. E Davi disse, não, eu tenho que tirar isto de mim. Eu não estou acostumado com isto. Davi estava acostumado com lutas, irmãos, com leão e urso. Davi não estava acostumado com aquilo tudo. E Davi disse, não, eu tenho que tirar isto de mim, está pesado demais. Porque andar com a couraça dos outros, com o capacete dos outros, com o escudo dos outros, com a espada dos outros, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que você não suporta. Chega uma hora que você diz, basta, eu não aguento mais, eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso eu mesmo buscar ao Senhor. Porque a experiência é pessoal, é você, Deus e o seu gigante. A experiência é você com Deus e Deus com você. E lá estava Davi, não se movimentava um palmo. Por quê? Porque pesou nele. E ele disse, não, tira isso de mim, eu não estou acostumado. E Saul olhou e disse, como é que você vai ser capaz de lutar contra um gigante que tem escudo de bronze, que tem couraça, que tem um capacete de bronze, que está todo protegido, seus pés protegidos de bronze? Como você vai ser capaz de lutar? Como? E Davi olhou e disse assim, rei, ó meu senhor, o teu servo costumava lutar contra leões e urso. Tinha uma coisa que aquele gigante nunca tinha feito na vida dele. Aquele gigante nunca tinha enfrentado um leão na sua vida. Aquele gigante daquele tamanho nunca tinha enfrentado um urso na sua vida. Há batalhas que acontecem em nossa vida todos os dias. E é Deus promovendo essas batalhas para que eu e você amadureça para a grande batalha com o gigante. Para o grande desafio, para o momento certo do gigante.
Há batalhas que parecem pequenas e você diz assim: meu Deus, parece que eu vou morrer, vai morrer nada. Deus está te preparando, Deus está te forjando para batalhas maiores. Davi olhou para o rei e disse: não, rei, quando vinha o leão, quando vinha o urso, veja que coisa incrível, irmão. Ele narra, ele diz assim: o leão pegava a ovelhinha e saía correndo, eu ia atrás do leão e eu lutava contra o leão. E o leão, está pensando que o leão ficava sentado, morto? Não, o leão se levantava contra mim e eu pegava e feria o leão e pegava pela sua barba o leão. Ou seja, ele tinha uma luta corporal com o leão. Davi tinha uma arma muito poderosa para todo pastor, que era uma funda em sua mão. Davi tinha uma funda em sua mão. Com poucas pedras ele resolvia muitas situações. Então Davi sabia do potencial dela, ou seja, ei, seu potencial, qual é o seu potencial nesta noite? Qual é a sua capacidade nesta noite? Pastor Robson, a minha maior capacidade é orar. Meu potencial é orar. Quando eu coloco para orar, não tem quem peça. Eu oro por todo mundo. Eu oro, Pastor Robson. Deus opera poderosamente. Deus faz coisas tremendas. Ah, Pastor Robson, eu gosto de cantar. Quando eu canto, Deus faz coisas terríveis. Qual é o seu potencial? Deus está querendo saber qual é o seu potencial nesta noite. Amém, Jesus. Aleluia. Qual é? Santo és tu, Pai querido. Será que você é capaz de identificar hoje aqui nesta noite qual é o seu potencial? Ah, meu potencial, Pastor Robson, é juntar pessoas. Eu tenho potencial, Pastor Robson, de estar no meio de pessoas. Ah, eu tenho potencial de falar de Deus para algumas pessoas. Eu tenho potencial de aconselhar algumas pessoas. Deus está dizendo: qual é o seu potencial? Todos nós aqui temos um potencial. Ninguém aqui é um Zé Mané, sabe? Ninguém aqui é um zero à esquerda, que não sabe nada, que não tem nada na vida, não. Você tem um potencial de Deus na sua vida. Você tem algo especial de Deus na sua vida. E Davi tinha algo especial de Deus na vida dele. Ele disse: olha, rei, eu estou acostumado a lutar contra leões e urso. Eu vou lá nesta peleja. E Davi foi que apenas com uma funda. A Bíblia diz que ele desceu no ribeiro, pegou 5 seixos daquele, botou na aljava. E lá vem Davi andando, ó, com um cajado de pastor, aljava de pastor, e com a funda em sua mão. E do outro lado o gigante também. A Bíblia diz que quando o gigante se levantou, está pensando que Davi correu, foi? Quando o gigante se levantou, a Bíblia diz que Davi se levantou para ir contra o gigante. É muita coragem, não é, irmão? Ele estava numa distância de alguns metros, quando o gigante fez assim, que se levantou e que começou a gritar: será que eu sou um cão para que me mandes um menino com paus e pedras? Olha, e amaldiçoou a Davi e disse: juro-te que hoje darei a tua carne às aves do céu. E Davi veio se levantando com toda a coragem, com toda a vontade, com a fé tremenda, aleluia, com a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. E todo o exército de Israel assistindo aquela cena. E Davi levantou a voz e disse: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo. Eu irei adiante de ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Será que você tem coragem de se levantar contra o gigante da sua vida hoje e dizer assim: olha, tu vens a mim com lança, tu vens a mim com internet, tu vens a mim com tecnologia, tu vens a mim com disse-me-disse, tu vens a mim com parceiros que aparecem na minha frente, tu vens a mim com teus demônios que aparecem todos os dias, mas eu vou a ti todos os dias também, em nome do Senhor dos Exércitos, de manhã, de tarde, de noite. Eu entro nos lugares em nome de Jesus. Está repreendido, em nome de Jesus está repreendido Satanás, está repreendido Satanás, está repreendido em nome de Jesus. E ele se levantou para ir àquela peleja. E a Bíblia diz que quando o gigante veio à direção dele, ele pegou apenas uma pedra, só uma pedra. Ei, Deus não precisa de muita coisa de você. Deus só precisa de uma pedra sua. Aleluia. Será que você tem fé para apanhar pelo menos uma pedra nesta noite? De pegar pelo menos uma pedra. Ele pegou somente uma pedra, colocou lá na funda. E quando ele rodou aquela funda, ele atirou aquela pedra. O gigante estava com aquela proteção todinha. Tinha um homem segurando o escudo na frente dele que cobria tudinho.
Mas tinha uma brecha que Deus sabia onde estava a brecha. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui tremenda nesta noite. Onde você pensa que você não pode alcançar, nos lugares mais altos que você pensa que não pode alcançar, Deus dirige pedras, sabe? Aleluia. Uma simples pedra atinge um lugar onde ninguém poderia alcançar daquele gigante, de mais de 3 metros de altura. Deus já tem o endereço certo na testa do gigante. Davi atirou com toda a sua habilidade, com toda a sua fé, com toda a sua coragem, com toda a sua vontade. E o Espírito Santo de Deus disse assim: deixa agora aqui que eu boto pressão na pedra. Deixa aqui agora que eu vou enfiar essa pedra na testa direitinho. Deixa comigo, a tua parte tu fizeste, Davi. Quando Davi atirou a pedra, que teve aquela fé, Deus disse: agora eu faço o resto. Deixa que eu dirijo o resto. Eu comando agora, deixa a pedra comigo. E eu estava pensando, onde estava o poder da funda de Davi? Onde estava o poder da aljava de Davi? Onde estava o poder daquela simples funda de Davi? Não havia poder nenhum, havia apenas fé, vontade, habilidade e o Espírito Santo de Deus, aquela levando a pedra assim na testa do gigante, e levou aquela pedra com tanta força que pá, cravou na testa do gigante. Quando a pedra cravou na testa do gigante, irmãos, ele caiu desorientado. A Bíblia diz que ele caiu de bruços. A pedra bateu nele, ao invés dele cair para trás, a pressão foi tão grande, pum, sabe? Que quando alguma coisa bate na gente, a gente cai para trás, né? Mas parece que foi Deus que empurrou o gigante para frente, fez assim, ó, sabe? Que ele caiu com o rosto no chão. Agora imagina, já ouviu aquele ditado que quanto maior a queda? Já ouviu? Aleluia. Por isso que é bom ser pequeno. Quanto maior a queda. A Bíblia diz que o gigante, aquele gigante estava apavorando todo mundo, sabe? Gritando, dando uma de campeão. Vê um menino com uma pedra, uma funda. É uma coisa espetacular, é uma coisa fora do comum. Porque as coisas de Deus são assim, as coisas de Deus são maravilhosas, as coisas de Deus são tremendas. Quando ele atirou, pum, que acertou a testa, o gigante caiu para frente. Está pensando que Davi perdeu tempo? Davi, eu vou aniquilar logo o gigante, eu vou acabar logo com a vida dele. Eu não vou deixar o gigante respirar, aleluia. Subiu no gigante, pegou a espada do próprio gigante e arrancou a cabeça fora. Davi arrancou a cabeça do gigante fora. E quando Davi tirou a cabeça do gigante fora, ele mostrou para todo o arraial de Israel. E quando ele mostrou para todo o arraial de Israel, todo mundo vibrou com aquilo ali. Todo mundo viu Deus naquela guerra, naquela batalha. Sabe? Há 2 arraiais hoje aqui nesta noite. Há um exército de um lado, há um exército do outro lado. Enquanto você permanecer sentado, prostrado nas trincheiras da sua vida, você não vai vencer o gigante. Os gigantes permanecerão de pé. Aleluia. Eu não sei muito, pastor Robson, eu não tenho muito, mas Deus está dizendo, use aquilo que você tem. Eu só sei cantar, cante. Eu só sei orar, ore. Eu não sei mais o que fazer, peça a Deus que Deus lhe ajuda, Deus lhe dá força. Deus não vai deixar você perder esta batalha. Eu não sinto mais força, eu não sinto, não. Deus está te dando hoje ousadia, força para você vencer o gigante da sua vida. E Deus está dizendo, eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para vencer gigantes, eu te chamei para se colocar de pé no meio de gigantes e não aceitar a afronta do inimigo, não aceitar a afronta do maligno. Deus está dizendo nesta noite, é noite de graça, é noite de vencer, é noite de usar aquilo que nós temos. É simples o que você tem, você vai usar aquilo que você tem.